Olá, eu sou Paloma Lobato e está começando mais uma edição do webinar Vamos Juntos. E nesta edição o nosso tema é Banco da Amazônia rumo à COP30, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e inclusão na região. Vem com a gente! Nos últimos anos, o Banco da Amazônia tem sido um pilar essencial no avanço econômico e social da região, seja no apoio à agricultura familiar, micro e pequenas empresas, ou no fomento a projetos sustentáveis. Os investimentos têm sido fundamentais não apenas para o crescimento econômico, mas também para a preservação ambiental e a inclusão social. Nesta edição do Vamos Juntos, você vai descobrir como o Banco da Amazônia está determinado a contribuir para um futuro sustentável na Amazônia. E quem vai conversar com a gente sobre isso, a gente vai receber aqui no nosso Vamos Juntos o senhor Luiz Lourenço, gerente executivo de pessoas jurídicas do Banco da Amazônia. Luiz, antes de tudo, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Vamos Juntos. Obrigado, Paloma. É um prazer estar aqui no Liberal e um prazer estar aqui com toda a região amazônica, falando principalmente para o nosso estado do Pará, né? Que é um estado muito importante na economia da nossa região, e falar sobre desenvolvimento sustentável é muito importante. Ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né, Luiz? COP30 vindo aí, então o Banco da Amazônia vem com esse pensamento ainda mais forte, falando sobre esse desenvolvimento econômico, não apenas o desenvolvimento econômico, mas também esse cuidado aí com a sustentabilidade e também com a inclusão social. Perfeito, a gente está todo mundo rumo ao COP30, então são todos os esforços conjugados aí da sociedade, também do Banco da Amazônia, para que a gente possa atender não só quem vem visitar a nossa região, mas, sobretudo, potencializar os negócios aqui para que fique também as divisas de melhores padrões de renda, sociais e também os climáticos, porque vai ser discutido na COP30, né? Perfeito. Luiz, como os investimentos do Banco da Amazônia eles têm contribuído para esse crescimento, não apenas econômico das pequenas regiões aqui, das pequenas empresas da região amazônica? O Banco da Amazônia ele tem uma grande responsabilidade no crédito de fomento da região. Em torno de 70% do crédito de fomento é feito pelo Banco da Amazônia. Que crédito é esse? É acreditar no sonho dos empreendedores, né? Então, a cada 100 novas empresas, pelo menos 70, em média, tem o apoio do Banco da Amazônia de alguma forma. Seja no capital de giro, que é o dia a dia da empresa, ou seja nos investimentos, que é o ponto forte do Banco da Amazônia, que a gente chama de fomento, onde vai permitir que a empresa consiga se modernizar e também consiga evoluir de tamanho, crescendo a renda, empregando mais, gerando desenvolvimento regional. A gente sabe que o Banco da Amazônia ele está alinhado às metas da COP30, mas de que forma esses objetivos e metas se alinham com os esforços que são realizados pelo banco para preservar a Amazônia e também promover o desenvolvimento sustentável? O Banco da Amazônia ele tem as melhores linhas de crédito disponíveis no mercado, sejam as menores taxas de juros e os maiores prazos para pagamento. É um recurso subsidiado do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, e além do crédito, a gente tem toda uma responsabilidade socioambiental por trás, Paloma. A gente tem umas salvaguardas ambientais, onde a gente só entra nos financiamentos, apoiando os projetos que são economicamente viáveis e sustentáveis, ou seja, respeitam a biodiversidade amazônica e também respeitam as regras de negócio que fazem bem para o nosso social, digamos assim, ou seja, precisamos apoiar desde o pequeno empreendedor informal até os empresários mais evoluídos, né, de maior porte, a gente atende. E hoje o nosso foco aqui são as micro e pequenas empresas, porque as micro e pequenas empresas são empresas que mais empregam no país, né? E elas precisam muito do apoio financeiro e do suporte do Banco da Amazônia. A gente sabe que com a COP30 vindo aqui para Belém agora, né, em 2025, tem se falado muito sobre preservação ambiental. É um tema que está cada vez mais em alta e é necessário falar sobre isso, né? Explica para a gente como as ações do Banco da Amazônia contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa e também para a preservação da biodiversidade alinhadas aos objetivos da COP30. Nós temos uma preocupação muito grande nessa parte ambiental. Nossas linhas de crédito, elas são focadas, que a gente chama de linhas de crédito tradicionais, que são as linhas mais comuns, e as linhas de crédito verde.
Vou te dar um exemplo. O FNO Energia Verde, ele vai trabalhar com fontes de energia renovável. Ou seja, ao invés da gente usar combustível fóssil, a gente vai financiar alternativas a esse combustível. Projetos importantes para o Estado, como agora, por exemplo, a Embarcarena, o Gás do Pará, tem o financiamento do BASA, né? Projetos também voltados para energia limpa, por exemplo, energia fotovoltaica, placas solares, né? É muito importante para a nossa região, né? Os carros elétricos estão chegando aí, então todo esse tipo de financiamento para área de transporte, o arranjo produtivo, a gente fala sempre na COP30 do turismo, mas o setor do turismo ele envolve uma série de arranjos produtivos, desde, por exemplo, bares e restaurantes, que a gente fala muito aqui da nossa gastronomia, não é verdade? Só que esses bares e restaurantes precisam dos insumos, e os insumos vêm de onde? Vem do agricultor familiar, como você falou na abertura, e a gente enxerga que o agricultor familiar plantando e não desmatando, ou seja, aproveitando o que a gente chama de SAFs, sistemas agroflorestais que conjugam várias espécies, né? Por exemplo, a mandioca com açaí, o cupuaçu, o cumaru, ou seja, a gente vai trabalhando os arranjos florestais, com isso a floresta melhora, diminui a questão dos gases e o efeito estufa e a gente contribui para a melhoria climática do nosso planeta. Perfeito, Luiz. Você falou ainda há pouco sobre alguns projetos que vão ser beneficiados, mas existem outros setores também que vão contar com esses fomentos, né? Enfim. Quais são os principais setores beneficiados pelos investimentos do Banco da Amazônia em projetos de infraestrutura aqui na região da Amazônia? No caso da infraestrutura, a gente tem tanto a geração, transmissão e distribuição de energia, e de preferência com fontes renováveis, como eu já falei. Temos também a área de logística e transporte, que é bastante interessante trabalhar. Agora, por exemplo, a gente vai ter uma concessão viária que vai de Ananindeua até Marabá, que vai contar com o apoio também do Banco da Amazônia. Um dos agentes financiadores é o BASA. Ou seja, a gente vai contribuir não só para gerar emprego e renda, mas para a melhoria até do trânsito desses insumos na nossa região. Então isso é muito importante para nós. Além disso, a gente tem portos, aeroportos. A concessão do aeroporto aqui, do aeroporto de Belém, ela já entrou em conversa com a gente, deve estar apresentando uma carta consulta para o banco, estudar a possibilidade de entrar também apoiando, seja com capital de giro ou seja de investimentos, porque o nosso aeroporto tem que ser melhorado, né? A gente tem que fazer bonito, mais que bonito, fazer sustentável na COP30. Então a gente pode dizer que o Banco da Amazônia vai ter uma participação aí significativa nessa COP30. Bastante, e principalmente, Paloma, eu queria falar com o microempreendedor que está vendo a gente agora. O microempreendedor, ele sempre tem aquela situação que ele diz que é muito difícil conseguir um crédito. Não é difícil. Você tem que se organizar. E para isso, o BASA, sabedor do que o crédito é apenas um elo dessa corrente, a gente tem procurado envolver todas as iniciativas possíveis para preparar esse empreendedor, principalmente esse micro e pequeno empreendedor, para alcançar o crédito, né? Ou seja, ele tem que ter uma boa gestão, então a gente faz parceria com o nosso parceiro Sebrae. As federações, Federação do Comércio, da Indústria, Federação também da Agricultura, a gente já visitou todos esses entes e estamos organizando conjuntamente uma série de esforços que no final chega no crédito. Mas o crédito bem aplicado e sustentável, ele precisa que o empresário esteja preparado para isso. O médio e grande empresário, ele consegue ter acesso a isso, acesso à consultoria mais fácil. Mas o micro e pequeno também tem. Ele tem o Sebrae, ele tem outras instituições que ele pode buscar e tem o próprio BASA, porque nossas agências estão preparadas para atendê-los e ser como um consultor também, explicando pausadamente qual é a linha de crédito mais adequada àquela necessidade. Paloma, eu vou te dar aqui um exemplo impressionante. Nós fizemos agora, dia 5 e 6, na Ilha do Cumbu, um atendimento, um mutirão, uma ação com o Sebrae, com a Sala do Empreendedor da Prefeitura e o Banco da Amazônia, para atender os bares e restaurantes e mais, toda o entorno da ilha e os moradores da ilha. Então, o feirante foi atendido, o extrativista do açaí foi atendido, os bares e restaurantes também, para quê? Para que a gente possa, que eles consigam ter crédito para se adaptar a receber bem, não só a COP30, mas porque a COP30 ela vem, mas ela vai passar. E a gente tem que deixar bem
arraizado, né, essa cultura do empreendedorismo e o apoio, porque as pequenas empresas de hoje são os grandes conglomerados econômicos do amanhã, então geram muito emprego, muita renda, impostos e, sobretudo, a gente é um povo muito hospitaleiro, recebemos muito bem as pessoas que aqui visitam o nosso estado e a nossa capital, só que a gente precisa permanecer assim com a estrutura coerente, então essa parceria com prefeitura, com o governo estadual, com os agentes e as federações, associações, né? Associação comercial principalmente, porque os bares e restaurantes, eles são muito pujantes na nossa região e na nossa capital, então eles vão contar com esse apoio do Banco da Amazônia. Então vem aí uma série de ações rumo à COP30, né? E essa área aí da Ilha do Combu, né, já é super frequentada agora, imagina durante essa época da COP30 e passando também, né, para tornar Belém, a região metropolitana, uma região ainda mais valorizada nessa área turística. Então, o banco também tem essa preocupação. Isso, inclusive a gente atendeu lá vários grupos, seja de extrativistas e até de barqueiros, porque eles precisam de capital de giro. Para quê? Para pagar o combustível do barco, para deixar pintadinho, para deixar tudo ok, né? Então eles fizeram grupos solidários. O que é o grupo solidário? Micro e pequenos empreendedores que não têm condições, nem são formalizados muitas vezes, eles podem ser atendidos com o nosso microcrédito. E a gente faz grupos solidários onde de 3 a 10 pessoas se avalizam conjuntamente, porque uma das dificuldades desse pessoal, do empresário pequeno, é a garantia. Então está vindo aí uma série de situações que proporcionam. Então esse crédito solidário permite isso. E também temos parceria com o BNDES, tivemos agora aqui recentemente no Hangar um evento rumo à COP30 com o governo do estado e BNDES, onde a gente divulgou muitas linhas do BNDES com o Fungetur. Então nós temos o FNO, temos a linha do BNDES com o Fungetur, com esse fundo que é gerado do turismo, ele vai tentar atender também oferecendo como garantia para que os bancos possam estar fomentando. Então, os agentes de crédito, não é só o BASA, outros bancos também, vão poder operar com essa fonte de recurso. Então, a gente já está tudo preparado lá dentro do banco para que a gente lance isso no início do ano e a gente, desde 2024, já comece a atender o nosso público para que quando chegue lá em 2025 a gente já esteja com tudo implementado e quando terminar a COP, além de tudo que ela vai deixar de positivo sobre o aspecto climático, ela vai deixar também toda essa divisa, essa renda que vai ficar aqui na nossa capital e a gente espera que esses negócios se alavanquem também. Então vem muita coisa boa aí pela frente. Muita a gente coisa. Já tem visto que vem muitos investimentos do Banco da Amazônia aqui na nossa região. Mas, Luiz, quais são os critérios que o banco utiliza para avaliar, de repente, quais são os impactos sociais, os impactos ambientais também que esses projetos podem trazer para a nossa região? Excelente essa sua pergunta, viu, Paloma? Quando a gente muda até a matriz energética de um empreendimento, exemplo, um cidadão ou um empresário tem um bar, né? Nesse bar, se ele chega lá só visando a economia de energia e ele instala placas solares, ele deixou de prejudicar muito o meio ambiente. Por quê? Porque de onde vem essa energia? Essa energia vem muitas vezes de uma hidrelétrica, às vezes em determinadas emergências vem de uma termoelétrica, que além de ficar mais cara a energia também consome, né? Queima, pode vir de alguma queima ou de uma extração de gás ou de alguma situação desse tipo. Então a gente usando esses combustíveis renováveis, a gente preserva muito a natureza, né? A gente ajuda muito a nossa floresta. E também os bionegócios, né? Os bionegócios que envolvem toda a nossa região, eles são muito importantes. Então você falou do kombu, tem o chocolate, né? Nós temos o nosso açaí, né? Mas o turista, ele quer tomar um açaí, mas ele quer tomar um açaí com toda a qualidade, né? Ele quer estar num lugar onde esteja dentro das normas da vigilância sanitária. Sim. E o empresário precisa investir para isso. E aí ele conta com o apoio do BASA. O BASA é o parceirão desse empresário. Perfeito. Agora conta pra gente de que maneira as práticas de sustentabilidade do Banco da Amazônia estão sendo compartilhadas internacionalmente em apoio aos objetivos da COP30. A COP ela é mundial, né? E o clima, não existe um clima dividido, né? Embora cada região tenha o seu clima, o clima ele é universal, ele é mundial. Então o Banco da Amazônia ele tem interagido com bancos internacionais, ele tem interagido com a Agência Francesa de Desenvolvimento, para a gente ter vários mecanismos onde a gente não só consiga funding, que a gente fala, que é fonte de recurso, para aplicar mais na região,
né? Porque não adianta a gente ficar só com o FNO, só com o BNDES, a gente tem que ter uma vasta fonte de recursos, né? Inclusive estrangeiros, e esses órgãos estrangeiros, eles vêm querendo as metas de sustentabilidade. Então a gente chama de salvaguardas e a gente chama de linha de base. A linha de base é como está o hoje, aí a gente financia e depois passa o tempo, a gente vai olhar como está o amanhã, o que foi realizado, e a gente compara com a linha de base. E a gente olha o crescimento do emprego, a diminuição da emissão de gases, como você falou do efeito estufa, a gente olha a quantidade de floresta permanente mantida. Então, uma série de variáveis que vão ser acompanhadas por esses órgãos e que a gente espera contribuir. Aqueles 18 objetivos do PNUD também, tem muitos ali voltados todos para a sustentabilidade do planeta. E esses objetivos, eles são todos impactados quando a gente coloca o crédito de maneira consciente e nos projetos que vão trazer benefícios socioeconômicos e principalmente ambientais. Você falou também para a gente, ainda há pouquinho, que tem algumas parcerias que o Banco da Amazônia tem feito e ainda vai fazer até a COP30. Como são estabelecidas essas parcerias com outras entidades governamentais e não governamentais para promover o desenvolvimento regional da Amazônia? Hoje a gente conta com uma facilidade que são as redes sociais e também os mecanismos que a gente consegue fazer uma reunião virtual com o pessoal da França, com o pessoal da Inglaterra, com a Europa, com a Ásia. Então a gente reúne com esses órgãos principais, né? E a gente vai traçando essas diretrizes. Primeiro a gente apresenta a nossa região, a gente apresenta o Banco da Amazônia e a gente mostra todo o potencial que a gente tem aqui na Amazônia, mas a gente também não esconde, a gente é transparente e mostra como é que funciona a nossa região, e a gente fica triste até de ver a situação do Marajó com um dos menores IDHs do planeta, mas a gente tem que mudar essa realidade. Nós não vamos fugir da responsabilidade de mudar essa realidade. E a gente traz esses órgãos para olhar essa necessidade. Então é um apelo muito grande. A Amazônia, ela parece ser de todos, mas todos têm que ajudar também. Sim, não basta deixar só para o Brasil resolver isso, deixar só para o governo do Pará, por exemplo, resolver isso. A gente precisa resolver enquanto cidadãos mundiais isso daí. Então a gente mostra tudo e apresenta os números do BASA, o que o BASA tem evoluído, a forma que o BASA trabalha, a responsabilidade social que o BASA tem e os mecanismos que o BASA tem, principalmente no crédito rural ou não rural, mostrando todo o cuidado que a gente tem ao colocar esse crédito consciente. Agora, conta pra gente qual é a importância do trabalho que o Banco da Amazônia ele vem desenvolvendo, né, nesse contexto da COP30 para alcançar metas de preservação ambiental e também com essa preocupação do desenvolvimento sustentável. Aliar a necessidade do crescimento econômico da nossa cidade e do nosso estado e da Amazônia com essas diretrizes socioambientais, às vezes não é tão simples, mas a gente tem buscado conscientizar o empresário de que ele, tendo práticas sustentáveis, ele tem as melhores taxas de juros e as melhores linhas. O próprio FNO já é assim. Nós temos o FNO Amazônia Empresarial, que é o tradicional, e o FNO Amazônia Empresarial Verde. Os prazos, o prazo de carência e as taxas de juros são melhores nesse segmento. Por exemplo, a melhor taxa do FNO, a menor taxa do FNO, ela é para tratamento de água, esgoto e logística. Por quê? Porque precisa muito na nossa região disso daí. Isso combate a desigualdade social e isso ajuda muito a gente melhorar o meio ambiente também. Porque quando você permite que os dejetos caiam nos nossos rios, vão poluir os nossos rios. Então, quando a gente financia o tratamento, a gente consegue evitar isso. E isso tem que ser não apenas para o grande empresário, mas tem que ser também para o pequeno. Ou seja, mesmo aquele pequeno empresário que tem um pequeno negócio, ele tem que ter isso na cabeça, que ele precisa olhar gerações futuras e olhar também a nossa região. Ainda há pouco você falou sobre a parceria que o Banco da Amazônia realmente tem a oferecer para as pequenas e microempresas, né? De que maneira o Banco da Amazônia ele facilita o acesso a esse crédito para essas micro e pequenas empresas, dos empreendedores aqui da Amazônia? Afinal, a gente também tem que considerar as políticas de juros, elas são mais baixas, elas são mais facilitadas para esse público? Com certeza. Todas as linhas do Banco da Amazônia, elas têm as taxas de juros de acordo com os portes. As menores taxas de juros são para os menores portes. Então, o menor empresário, o empresário menor, do menor negócio, é aquele que tem a melhor taxa de juros e o melhor prazo. Por quê? Porque ele consegue, sem se argolar,
cumprir com aquilo e fazer o pagamento direitinho. O empresário que toma com responsabilidade o crédito do FNO, segue a diretriz que está ali no plano de negócio dele, e ele consegue com tranquilidade fazer o pagamento e crescer. O Banco da Amazônia não quer ser parceiro dele uma vez. Nós temos clientes que estão com a gente há 80 anos e eles não querem largar o Basa por nada. Por quê? Porque eles sabem que no momento de sufoco, quem tem a melhor taxa, o melhor prazo é o Banco da Amazônia. Os outros podem oferecer muita tecnologia, mas a tecnologia não é nada sem a responsabilidade social e o respeito ao pequeno negócio. Sem dúvidas. Agora, falando um pouquinho sobre essa facilitação ao crédito, de que forma o Banco da Amazônia trabalha para garantir que esses pequenos e microempreendedores vão ter acesso a esse crédito? Nós implantamos uma série de ferramentas tecnológicas, onde o pequeno empresário ele entrega a documentação dele para abrir um cadastro na agência. Esse cadastro é bem simplificado em relação às outras empresas maiores. Então, o cadastro simplificado, aprovado, ele vai gerar automaticamente um limite de crédito, e esse limite ele vai ser dividido em linhas que a gente chama de portfólio, que são os produtos de crédito, e ele pode, a partir dali, já tratar diretamente com a agência e fazer a contratação do crédito, seja para giro, como eu te disse, que é o dia a dia da empresa, para pagar salário, para comprar insumos, né, para deixar a empresa funcionando, é capital de giro. E para investir, ampliação, máquina, equipamento, ele trabalha com uma linha também dentro do portfólio já aprovado, e ele procura a agência dele, entrega a proposta dele, por exemplo, pequena reforma. Ele basta ter um orçamento de uma empresa, né? E ele entrega o orçamento que ele tem, vai lá na agência, e a agência em cima estuda aquele orçamento ali, vê a linha com o limite dele, contrata o crédito, e aí ele consegue fazer aquela reforma, aquela ampliação. Por exemplo, o pessoal do Combu precisa reformar aquelas cozinhas, né? Sim. Iniciou como um negócio assim, bem rudimentar, já temos bons restaurantes lá, mas a gente quer que aquele pequeno, que atende pequenas quantidade de cliente, que ele também seja atendido, que ele também consiga reformar a cozinha, que ele consiga colocar um equipamento bacana, né? Que ele seja treinado também para atender, porque afinal de contas Belém vai estar muito demandada durante a COP30. Então, nós vamos receber todo mundo de braços abertos, mas temos que receber com qualidade também. A gente está falando um pouco aqui desses restaurantes e bares da Ilha do Combu, mas não são eles, só apenas eles que vão ser atendidos não, né? Não, eu falo muito dos bares e restaurantes porque 68% dos negócios são de comércio. Se você somar o serviço também, são 75%, ou seja, 3/4 de toda a quantidade de clientes que o Basa atende como pessoa jurídica, eles são os pequenos portes e voltado para esse segmento. Basta você andar no nosso comércio, basta você andar toda a região metropolitana de Belém, Ananindeua, Castanhal, Santa Bárbara, Icoraci, você chega aí, tudo o turismo gastronômico é muito forte aqui. Nós temos que aproveitar a potência dos nossos sabores, né, dos nossos gostos e sabores para fazer negócios. Então a gente sabe dessa importância desse segmento. Mas você, pequeno empresário de qualquer ramo, né, de atividade, você tem uma linha de crédito específica para você dentro do Banco da Amazônia. Agora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, quais são os critérios e requisitos para os empreendedores locais acessarem essas taxas de juros reduzidas oferecidas pelo Banco da Amazônia? Bem simples. Para abrir aquele cadastro que eu falei para você anteriormente, basta ele não ter um restritivo, e se ele tiver algum restritivo, tem outras ações que estão sendo providenciadas para ele se regularizar, inclusive até no próprio Basa. Quem tiver aí com algum problema de pagamento no Basa, procure a sua agência, você vai ter umas condições especialíssimas para conseguir se colocar em dia e poder acessar novamente o crédito. E a gente precisa das informações básicas das empresas, de acordo com o tamanho delas, né? Para pequenas empresas, microempresas, a gente precisa só de um balanço ali da empresa, do levantamento ali do fluxo de caixa da empresa, para a gente olhar qual a capacidade de pagamento da empresa e conceder o crédito. Para as empresas mais estruturadas, a gente vai pedir as demonstrações financeiras já validadas, e aí a gente vai rodar o limite delas de acordo também com a documentação dos sócios, quem é que responde pelaquela empresa, olhar a questão das restrições, seguir as regras básicas do Banco Central do Brasil e conceder o crédito. Luiz, a gente sabe que dá para aproveitar essa época, principalmente para quem ainda tem dúvidas aí sobre investir em algo, né, para a COP30. Dá tempo de investir, o Banco da Amazônia aí está pronto para ajudar. Com certeza, dá tempo. E eu vou dar um spoiler para você aqui, né? O Banco da Amazônia, em 2024, só para o estado do Pará, tem um orçamento de 4,6 bilhões de reais. Desse valor,
1,5 bi é só para micronegócios. Para agricultura familiar, mais 1,5 bi quase também. E para o pequeno porte, 2,6 bilhões. Ou seja, dinheiro tem, mas a gente precisa qualificar esse empreendedor para ele conseguir ter acesso. Esse é o nosso grande desafio. Para isso, a gente sabe que não faz nada sozinho e estamos com todos esses agentes, esse pool aí de iniciativas para conseguir colocar esse crédito aí na mão de quem está precisando. Então a gente encerra aqui com essa ótima notícia, né, Luiz? E antes de finalizar, eu quero agradecer por você aceitar mais uma vez o nosso convite e participar aqui com a gente, tirar as nossas dúvidas no Vamos Juntos. Obrigado, Paloma. Parabéns aí pelo trabalho do Grupo Liberal. Tá excelente, né? As iniciativas, e eu tenho certeza que todo público que está nos assistindo agora, ele com certeza ele vai correr urgentemente para se organizar e ser atendido no Banco da Amazônia. Entre no site do Banco da Amazônia, www.bancoamazonia.com.br, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso Instagram, lá sempre vai ter muitas chamadas a respeito desse assunto e da COP30. E assim a gente encerra mais um Vamos Juntos. Eu quero agradecer a você também que acompanhou aqui o nosso webinar. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.